De que lado você está? Eu quero compartilhar com você algo simples, tremendo, poderoso, mas muito importante na nossa caminhada. Nós somos chamados em todos os nossos momentos de vida a estarmos em um posicionamento definido em algo, em um propósito, em uma só direção, em um só mover, em um só posicionamento na nossa vida. Exemplo disso, dentro de uma casa não pode haver um propósito dividido, não pode haver um sonho dividido, não pode o marido querer algo e a esposa querer outra coisa. Precisam estar em aliança, precisam estar em acordo, precisam alinhar o propósito para moverem-se numa só direção. Eu sou o pastor Adaías Godinho, você está comigo no canal Maior é o que Servo e eu quero compartilhar com você algo muito tremendo, muito poderoso da verdade que está exposta para nós na palavra sagrada, lá em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25. É um texto tremendo, é um texto magnífico, é um texto poderoso que nos faz entender Jesus estando ali naquele local, ministrando aos seus discípulos. No versículo 25, questiona os fariseus, questiona ele, dizem que ele curou um cego e um mudo por Beelzebu, o príncipe dos demônios. No entanto, Jesus vai e fala para ele e diz assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mais na frente, no versículo 30, Jesus vai dizer: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É interessante porque nós vemos nos dias atuais, nós presenciamos nos dias atuais, muitas situações de disputas, situações de contendas, situações de embaraços, situações em que um quer ser melhor que o outro. Isso acontece em vários ambientes da nossa vida cotidiana. Isso acontece no trabalho, isso acontece dentro do ônibus, isso acontece dentro do ônibus. Como assim? Sim, dentro do ônibus acontece. Um quer ser melhor, quer ter o melhor local e de sentar, se passar por alguém mais importante. Acontece. Quantas são as situações que nós vemos as pessoas se referindo e dizendo: você não sabe quem, você sabe quem sou eu, você sabe quem é meu pai, etc. Isso é uma coisa muito ruim, mas isso acontece. Motivadas todas por uma coisa que tem dentro de nós, o nosso ego. O nosso ego nos faz ter posicionamentos e nos faz ter questões com outras pessoas, muitas vezes elas desnecessárias, profanas, inúteis, sem proveito algum. E nesse texto, Jesus está falando após uma explanação, uma colocada de dúvida dos fariseus de que ele tinha curado aquele mudo e aquele cego por Beelzebu. Então Jesus vai mostrar que ele não estava fazendo isso, embora ele não precisasse prestar conta de nada disso. Ele não precisava dar satisfação de por meio de quem que ele fazia aquela obra. No entanto, porque ele é o mestre da Galileia, porque ele veio para salvar o que se havia perdido, ele ensina nesse momento um princípio fundamental, que não pode haver divisão dentro de um reino, não pode haver divisão dentro de uma casa, não pode haver dois propósitos, não podem haver duas direções, precisam olhar para o mesmo caminho, precisam estar sob a mesma direção. E então Jesus expõe isso e fala, como eu citei agora há pouco no versículo 30, ele vai falar: não ajunta, espalha, né? Quem comigo não está agregando pode contribuir para que as coisas desandem. E essa palavra se faz necessário porque, como eu estava citando há pouco, o nosso ego é possivelmente o que nós mais precisamos lutar contra. Porque o nosso ego, o nosso interior, o nosso querer ser, a vontade de nos expor ou de sairmos melhor na situação, pode nos fazer com que tenhamos para com o nosso interlocutor, para com aquele que caminha conosco, uma atitude de aversão, uma atitude de disputa, uma atitude de contenda, uma atitude de discussões desnecessárias, profanas, e pior que tudo isso, uma situação que exponha o reino,
que exponha a divisão da casa ou que traga prejuízos ou escândalos para a casa, para o reino. Então se faz necessário nós observarmos algumas instruções que a palavra de Deus vai nos dizer, como por exemplo lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número, eu vou ler aqui para você, versículo de número 16, essa palavra vai nos dizer um texto tremendo, 2 Timóteo 2,16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O falar desnecessário, o entrar em discussões desnecessárias. Embora sejamos e devemos ter essa autenticidade, sabemos que somos livres para falarmos de tudo e o que quisermos, para discutirmos, porque há um jargão na sociedade, eu não discuto política, eu não discuto religião, eu não discuto isso, eu não discuto aquilo. Como pessoas livres, nós podemos discutir os que quisermos. Basta que sejamos equilibrados, tenhamos bom senso, tenhamos atitudes decentes para respeitar o outro interlocutor e para promover uma boa explanação com qualidade, etc. E também a palavra vai nos falar, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, nos vai falar a palavra, versículo de número 20, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e às oposições da falsamente os clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. E eu não estou aqui pregando contra a ciência, muito pelo contrário. A ciência, ela interage com a verdade bíblica para mostrar que Deus é o Deus da ciência. E a ciência foi a bênção que Deus colocou dentro do homem de conhecimento para que o homem promova o seu desenvolvimento. O homem promova o seu crescimento. Também nos fala a palavra lá em Tito, capítulo de número 3. Em Tito, capítulo de número 3. Olha aqui o que nos diz a palavra no versículo de número 9. 3:9 diz assim, ó, mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. É interessante que Paulo e também Jesus, Paulo é o apóstolo dos gentios, Jesus é o Senhor de Paulo, porque Paulo foi chamado por Jesus no caminho de Damasco. Eu sou Jesus a quem tu persegues, eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos meus. Paulo vem trazer uma instrução a Timóteo para que ele não entre em discussão, para que ele não entre em coisas profanas. Recentemente presenciamos, e eu não quero aqui expor ninguém ou citar nomes, até porque não pedi autorização a eles por isso, e não posso cometer esse desrespeito e essa situação constrangedora. Mas temos visto nos dias atuais pessoas e líderes da nação, líderes cristãos, pastor de nome, homens de Deus prósperos, empresários, e particularmente eles estão entrando em questões, em discussões que não edificam, que não agradam e muito pelo contrário fazem com que aconteça isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 12, que é a divisão do reino. Não somos chamados para dividir o reino. Não somos chamados para dizermos a um pastor, a um empresário de sucesso, a um irmão na fé, que nós conhecemos mais do que o outro, e muito menos não somos chamados para nos referirmos ao outro com palavras ruins, com palavras pejorativas, com denominações chulas, ou com adjetivos que tornam a pessoa inferior. Jesus nos chamou para considerar o outro superior a nós mesmos. Não somos chamados por Deus para fazer nada que não seja promover o reino, promover o propósito da sua palavra e promover a edificação da sua palavra, promover a liberdade com que Cristo nos libertou a cada dia. Não somos chamados para viver em um ambiente onde haja disputa, contendas, onde haja acirramento de ânimos. Nós somos chamados, sim, para trazer a nossa vida em propósito, em fidelidade, em busca, em aliança, em promoção do reino de Deus. Nós somos chamados para poder experimentar em Deus a bênção da aliança, para experimentar em Deus a direção, para experimentar em Deus a busca, para experimentar em Deus
a comunhão como irmãos e, para acima de tudo, promovermos o reino de Deus. Por quê? Todos nós somos passageiros. Todos nós temos um chamado. A uns o Senhor chamou para uma responsabilidade, a outros o Senhor chamou para outra responsabilidade. E todos somos chamados para promover o reino de Deus. Promover o reino de Deus na terra. Então um prospera numa área específica, o outro prospera na outra. Um é pastor e mestre, o outro é cientista, o outro é empresário, o outro é programador, o outro está numa condição diferente, o outro está como médico, mas todos visam edificar, promover e difundir o reino de Deus e também promover o crescimento e também o desenvolvimento da sociedade como um todo, visando com que as pessoas vivam bem, vivam melhor, as pessoas vivam com alegria, as pessoas vivam com liberalidade, as pessoas vivam com transparência, as pessoas vivam com emoção. Para que você foi chamado? O que você está fazendo no reino? Você está contribuindo ou você está destruindo? Você está promovendo ou você está prejudicando o reino? Se você entrar em uma discussão, vai edificar em quê? Se você defender a sua tese com unhas e dentes, vai acontecer o quê? Será que você tem total convicção e também a sua parte, o que você fala é o correto plenamente? Que não tem outra verdade? A verdade principal que nós seguimos é a verdade da palavra. E essa verdade em si, ela não precisa de defesa. A palavra vai nos dizer em Jeremias 1:12, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Deus não precisa de defesa da palavra dele. Ele precisa que eu e você sejamos instrumento para fluir a palavra, pois ele também nos fala que não temais ou não se preocupais com o que havereis de falar, mas no momento em que fores questionados da vossa fé, o Espírito Santo colocará em vossos lábios a palavra que deveis falar. Não somos chamados para entrarmos em discussões, não somos chamados para debatermos ou termos uma atitude de simplesmente disputarmos com o outro. Nós podemos sim expor aquilo que cremos, expor aquilo que confiamos, expor as nossas convicções, mas não somos chamados para ridicularizar, não somos chamados para desrespeitar, não somos chamados para proibir o outro de falar, para tolir do outro a liberdade de expressão, inclusive é a liberdade que está não só na palavra bíblica, mas como também no nosso país, na Constituição Federal, a liberdade de expressão. Nós somos livres para expressar o que quisermos, o nosso pensamento, a nossa opinião sobre qualquer assunto. Temos que ter a espontaneidade, a liberalidade de falar sobre qualquer coisa. Mas eu foco nessa palavra e pergunto a você, e chamo a você, e convido a você a refletir sobre algo simples, tremendo, poderoso. Em que você tem se baseado e qual tem sido as suas convicções para contribuir para o reino junto com seu irmão? Junto com seu pai, junto com sua mãe, junto com seu cunhado, com seu esposo, sua esposa, como você tem contribuído com o reino? Como você tem contribuído para que a sua casa cresça, para que a sua casa prospere, para que a sua casa seja um luzeiro de bênção? Nós sabemos que muitos são os ataques contra as casas. Nós sabemos que os lares estão sob bombardeio. As famílias estão sendo bombardeadas. Cada dia mais tem sido difundido por um conceito enganoso do mundo, a agenda de destruição, tem sido difundido a destruição da família. Mas a família foi criada no coração de Deus, foi gerada no coração dele. E é o bem mais poderoso que tem na face da terra, se chama gente.
o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa família. Nós somos chamados para edificar e para promover gente. Somos chamados para prosperar e para fazer fluir o poder da fidelidade, do amor, da comunhão e da aliança. Então, não divida, não contende, não haja de maneira com discussões que nada edificam, não traga discussões profanas, não fira, não dê adjetivos, não coloque palavras pejorativas sobre aqueles que estão ao seu redor, que caminha contigo nessa aliança, que caminha com você nesse propósito. Não faça com que o reino dos céus seja difamado através dos seus lábios. Seja um agente de bênção, porque no seu chamado como pastor, como empresário, no seu chamado como médico, no seu chamado como secretário, secretária, no seu chamado como motorista, como pedreiro, seja lá qual a função que seja que você tenha, como gerente, como chefe de um setor, na sua responsabilidade como diácono, como presbítero dentro de um templo, dentro de uma instituição religiosa, como um padre, como um coroinha, ou seja lá qual seja a sua denominação ou o que você está fazendo no momento. Não promova a desordem. Não promova a discussão. Não enalteça o debate da discussão acalorada e sem respeito. Faça a troca de ideias com precisão, com moderação, com transparência, com cuidado. Porque você foi chamado, eu e você fomos chamados para promover o bem entre os irmãos. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Que essa palavra possa fazer você prosperar. Que essa palavra possa fazer você crescer e viver a excelente, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que, acima de tudo, Deus seja glorificado na sua vida. Meu amigo, meu irmão, pastor, servo de Deus, todos vocês que me ouvem, você, mãe de família, você, pai, faça o melhor que você tem no seu coração. Promova o reino, promova a sua casa, ande em aliança, ande em um só propósito, ande em um só objetivo. Não desista jamais do bem maior que Deus te deu. Seus filhos, seu cônjuge, sua família. Por mais que algo aconteça que leve a sua família a uma situação de provação, jamais desista dos seus. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deus em Cristo Jesus te leve a prosperar. Deus em Cristo Jesus glorifique o nome dele na sua vida. E Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, ache em você um instrumento para edificar, para manifestar a glória, o poder e a graça de Deus na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, envie essa mensagem para alguém, comente algo. Nós estamos aqui no canal Maior é o que Serve, porque estamos aqui para servir. Um forte abraço e um beijo no seu coração.